Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. A pedido aqui de um dos inscritos, vamos falar neste momento sobre análise técnica, price action de quem pague menos. Farmácias, pague menos. Porventura é você investidor ou investidora em pague menos? Então fica ligado aqui nesse vídeo que nós temos muita informação aqui para trazer para você e quais são as expectativas de acordo com a minha análise, especialmente aqui para você. Então, aqui pulando já direto para o gráfico, o que eu consigo ver aqui no caso da Pague Menos? Bom, nós temos aqui um pequeno histórico que eu preciso ressaltar aqui, porque ele tem tudo a ver com que a minha análise de price action para o futuro e as minhas projeções para a Pague Menos. Nós tivemos aqui lá próximo do seu topo, né, um anúncio da aquisição da Extra Farma. Então, a Pague Menos comprou aí a Extra Farma, aproximadamente aqui em abril de 2021. Eles anunciaram essa aquisição, colocando então a Pague Menos como a segunda maior rede, apenas aí atrás da própria rede Raia Drogasil, ou seja, mostra-se uma empresa que tem um percentual do mercado muito favorável, sendo a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Isso é muito positivo. E o mercado interpretou lá naquela época como muito positivo, tendo aí a sua valorização a partir desse anúncio que foi feito lá em 2021, aí de 54% no valor do papel. Isso foi bastante positivo. Só que, infelizmente, nós tivemos aí a queda, né, dos mercados, foi então o início aí de um bear market, né, logo depois aquele pump que nós tivemos aí em função do Covid, impressão de dinheiro, muitas ações subindo, né, por excesso de capital no sistema. Quando as coisas normalizaram, o preço teve a sua queda aí natural, como a grande maioria dos ativos também tiveram. Essa conclusão da aquisição, ela foi feita aqui em agosto de 2022, tá? Então foi concluído a aquisição da Extra Farma. Então ela pagou os 737 milhões, se não me falha a memória, da aquisição da Extra Farma. Foi concluído, tornando aí ela, confirmando, né, concretizando a Pague Menos como a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Desde então, nós tivemos o quê? Mais uma queda, o que também é natural, tá? O que também é natural, porque após a confirmação tivemos aqui uma pequena valorização da casa de 44%, bom, não é tão pequeno assim, né? Então muitos investidores aproveitaram aí essa oportunidade para realizar lucros, o que também foi puxado aí, infelizmente, pelo quê? Pela própria pelo balanço da Pague Menos. Então ela começou a apresentar balanços de prejuízo. E isso influencia e muito na perspectiva do investidor quanto a segurar um determinado papel. Com esses dados aí, principalmente do primeiro trimestre de 2024, ela apresentou prejuízo. Quando é que ela voltou a apresentar lucro? No último trimestre de 2024, que já chega aqui onde nós estamos. Após ela perder esse nível aqui, tá? Essa valorização de 44% que ela teve após a conclusão da compra da Extra Farma, ela veio buscar aqui os seus níveis de suporte, tá? E ficou aqui nesse processo lateralizado, tá? Você pode observar aqui um ping-pong, né? Entre a resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. E agora, tá? Ela apresenta aí um movimento de valorização um pouco mais interessante. E eu vou entrar nesse ponto agora. Após a divulgação desse balanço, que foi já positivo,
o mercado se animou novamente com os papéis da Pague Menos, tá? Esse anúncio desse balanço aconteceu aqui em março, fevereiro, março desse ano, que foi o que impulsionou essa alta aqui, ó, que você pode observar, tá? Uma alta aí de 33% no valor do papel após o anúncio do balanço positivo. Então, após a aquisição da Extra Farma, ela encontrou uma certa dificuldade aí em fazer esses pagamentos, 737 milhões, apresentando balanços negativos, prejuízos. Aí o que ela começou a fazer? Começou a enxugar. Começou a enxugar, cortar custos, enxugar, cortar custos, de forma que o balanço veio positivo. Mas, por mais que essa notícia seja positiva, você precisa entender o quão difícil que é para o varejista sobreviver no Brasil. Porque olha só, tá aqui, ela teve um lucro líquido de 77 milhões, tá? Mas faturou 3,6 bilhões. Então, você faturar 3,6 bilhões para ter 77 milhões de lucro é bastante pouco, não é? Aqui, ó, na casa de 2,13%. Então, a margem de manobra aí para esse setor da economia, ela é muito pequena. É muito pequena. Então, se não tiver uma gestão boa, uma gestão realmente interessada em trazer lucros, justa, afinada, ela vai continuar apresentando prejuízo no futuro. E isso pode vir a impactar aí esse ânimo que foi gerado a partir da divulgação do balanço do último trimestre de 2024. Agora, existem projeções gráficas aqui para a volta da PagMenos aí, quem sabe, tá? A níveis aqui, da época que ela anunciou a aquisição, vamos tentar entender aí a trajetória possível para a PagMenos de acordo com o gráfico. Então aqui nós estamos o quê? No gráfico semanal da PagMenos. Está aqui o anúncio, está aqui a valorização de 33%, mas você já pode observar que ela já está batendo novamente na tão temida resistência aqui na casa do preço de... Deixa eu puxar aqui o indicador do preço. Aqui na casa do preço dos 3,50. Então os 3,50 é um nível ali meio que psicológico, difícil, porém possível dela romper. O que ela precisa fazer? Ela precisa continuar aí já durante o ano de 2025 divulgando e que ela foi capaz de manter o ritmo de ajuste financeiro, de controle de gastos, mantendo-se aí com balanço positivo. Esse é o primeiro passo que ela precisa necessariamente cumprir para que o ânimo dos investidores continuem a buscar o papel da PagMenos. Caso ela fale nesses indicadores aí no ano de 2025, vai se tornar muito difícil para que essa expectativa perdure. Pelo contrário, nós podemos experimentar aí um novo sell-off, um novo despejo dos papéis da PagMenos. Ela está nesse momento aqui encontrando resistência. Nós temos o lado positivo que foi a animação dos investidores aqui. Nessa sombra em azul, você pode identificar a pressão compradora de grandes players, de smart money. Ou seja, eles viram que ela superou a aquisição da Extra Farma de quase R$ 1 bilhão, pagou todas essas dívidas, enxugou a sua máquina, começou a apresentar lucro e isso motivou os investidores. Então nós temos esta sombra em azul aqui, que foi uma pressão compradora concentrada entre os 2,70 e os 3,25. Então, essa zona aqui mostra que foi o intervalo de preço onde os investidores tiveram aí a confiança novamente em entrar comprando os papéis a Pague Menos. Só que logo mais acima, nós ainda temos o quê? Entre os
3,30 até os 3,97 ou R$ 4 aí, uma nuvem, né, uma sombra aí vermelha aqui, que é pressão vendedora também do Smart Money, também de grandes players. Tá? Então, boa parte dos investidores, tá, que compraram a Pague Menos estão ainda desiludidos. Boa parte deles aqui, que compraram os papéis em preços mais altos, ainda estão buscando o quê? A venda desses papéis. Então, o que mostra para mim aqui no gráfico é que qualquer alta da Pague Menos, enquanto ela não superar o nível dos R$ 4, é momento de venda. É momento dos investidores ainda estar querendo sair desse ativo. Tá? Então, é sim um nível de dificuldade muito grande que ela tem de romper essa zona aqui. Porque você pode observar, ela é bastante extensa, bastante larga, existe muitas ordens de venda nesse intervalo de preço aqui. Agora, é possível para a Pague Menos superar? É possível. O que ela precisa é manter os dados positivos em seus balanços. As divulgações continuando sendo de forma saudável, o ânimo do investidor continua sendo alimentado, trazendo mais investidores a comprar esse papel, e isso é sim positivo para a Pague Menos. Se nós observarmos aqui também os dados de, de dividendos da Pague Menos, tem sido aí estável. Olha, 2023 ela pagou sempre lá em janeiro, tá aqui 3,4% por papel, pagou no dia 29 de janeiro de 2024 7,25% também por ação, e pagou agora no dia 21 de janeiro de 2025 6,55% de ação. Ou seja, mostra sim uma consideração com o investidor, uma estabilidade aí em seus pagamentos de dividendos, o que é bastante positivo. Você ter aí 6,55 de rendimento no valor de um ativo por ano, ao meu ver, é muito positivo. Tá? Então, mesmo com toda a dificuldade que ela teve lá na aquisição, de pagamento lá da aquisição da Extra Farma, ela permaneceu ainda distribuindo dividendos. Isso mostra para o investidor compromisso por parte da gestão da Pague Menos. E é isso que motiva a valorização desse tipo de papel. É o compromisso por parte da gestão. Compromisso em enxugar a máquina, compromisso em manter as coisas o, o, o dentro do possível, os seus compromissos sendo honrados, pagamento dos seus dividendos, apresentando lucros. Tudo isso vai motivar cada vez mais que o investidor tenha mais confiança em comprar esse papel. Então, ao meu ver, por ser a segunda maior rede, eu sei que a margem de lucro é curta. Por isso que eu ressalto que ela precisa manter essa métrica positiva. Eu consigo ver o preço da Pague Menos voltando. Eu consigo ver, tá? Ela mantendo esses dados positivos, pela pressão compradora que entrou aqui nesses níveis, eu consigo ver o preço da Pague Menos superando aqui a casa dos R$ 4, tá? Isso é possível. E eu vou te mostrar como que isso aqui é possível. Se nós pegarmos aqui uma retração de Fibonacci desse topo aqui, nesse fundo aqui, onde é que nós temos então as resistências mais prováveis para a Pague Menos? Nós temos na retração de Fibonacci de 0,786, aqui em 4,52, e na retração de Fibonacci de 0,618 aqui em 4. Tá? Então, entre o intervalo de 4 e 4,52 seria aí os alvos, tá? No curto e médio prazo para as ações da Pague Menos. E isso é sim bastante possível, tá? Bastante possível. De acordo com a análise gráfica, eu consigo ver ela
rompendo esse topo aqui dos 3,50, essa resistência majoritária aqui dos 3,50, pode ser sim que ela venha fazer um ping-pong mais acentuado aqui nessa zona? Pode, pessoal. Porque é zona de pressão vendedora, é difícil mesmo dela romper. Mas eventualmente ela vai buscar aqui os R$ 4, tá? E é esse nível aqui dos R$ 4 que ela precisa manter acima, tá? Ela precisa se manter acima. Por que eu acho que é possível ela continuar aqui nessa trajetória de alta? Porque nós temos uma pressão compradora ainda concentrada aqui abaixo. Então, nesse momento da análise desse gráfico aqui, os investidores ainda estão disponíveis a comprar o papel da Pague Menos entre os 2,70 e os 3,25. Eles estão disponíveis a fazer essa compra. Eles ainda estão apostando na continuação da alta desse ativo. Eles ainda estão apostando na sua consistência em pagamento dos seus dividendos. Isso é bastante positivo. Por mais que ela possa fazer um ping-pong aqui, ela eventualmente vai buscar esses níveis aqui de alvo, entre os 4 e os 4,52 no curto e médio prazo. Isso é sim bastante possível. Por mais que ela agora esteja aqui encontrando rejeição na sua resistência majoritária, você não está vendo aqui uma rejeição que impulsionou o preço dela para o ponto de controle. Ela está se mantendo próxima ao nível de resistência. Olha, o ponto de controle está aqui nos 3. Ela está operando nesse momento a 3,28, 3,30. Então, a rejeição não está sendo agressiva. Por quê? Porque logo abaixo aqui, nós temos pressão compradora entrando. Então, o preço está sendo rejeitado do ponto de controle, mas logo abaixo, o ponto de controle aqui nos 3,50, mas logo abaixo nos 3,30, pressão compradora entrando. Então, ela está aqui consumindo aos poucos as ordens de venda que existem aqui nessa sombra em azul, em vermelho, que é sombra de pressão vendedora. Quando essa sombra aqui for completamente consumida, é quando ela vai buscar aqui os US$ 4, R$ 4. E o importante é que ela se mantenha acima dos R$ 4. Ela precisa se manter acima dos R$ 4 para então cogitar a buscar o próximo nível de resistência, que é entre os 4,52, que é a retração de Fibonacci de 0,786, até ela entrar aqui na nova zona de pressão vendedora de Smart Money aos 5,23. Então, nesse momento, ela está positiva do ponto de vista de análise técnica, se mantendo próximo ao seu nível de resistência, nem sequer teve um pullback aqui para o seu ponto de controle, tá? Isso mostra que a pressão compradora está entrando no ativo. E isso eventualmente vai ocasionar que ela consuma todas essas ordens de venda que existem nessa zona em vermelho aqui, fazendo com que o preço volte para os US$ 4. R$ 4. Se mantendo acima dos R$ 4, ela vai buscar os 4,50, entre os 4,50 e os 5,23 no curto e médio prazo. Agora, caso tenha algum dado negativo sendo divulgado em seus balanços, ou algo bastante negativo na economia brasileira, que também não é difícil de acontecer, principalmente hoje aí sendo divulgado o aumento da taxa do IOF, ridículo. A gestão da economia brasileira é ridícula. Ridícula. Para fechar as contas no final do ano, aumenta-se impostos. O Banco Central, com o relatório Focus, divulga que a projeção de crescimento da economia brasileira, como? Com a taxa Selic a 14,75, aí o governo espera essa divulgação sendo positiva para o mercado para anunciar o aumento do IOF. Isso fica para outro vídeo, mas é ridículo isso. Tá? É ridículo. Então, contando que alguma coisa aí negativa, e bastante negativa aconteça, o que ela vai fazer? Ela provavelmente venha voltar aqui e buscar o seu ponto de controle nos R$ 3. Eu não consigo ver ela perdendo esse nível aqui com muita facilidade, em função da força que ela tem apresentado aqui até o momento. Tá? Ela pode sim vir buscar os 3, caso saiam alguns dados negativos, ou nos seus balanços, ou no geral para a economia brasileira. Mas logo abaixo dos 3, tem esse outro nível aqui,
onde ela mostrou uma pressão compradora muito forte, que é o nível dos 2,70. Está aqui. Olha só essa vela. Ela veio aqui nos 2,70 e foi completamente comprada, empurrando e fechando ela lá nos 2,93. Então, mostra-se uma pressão compradora muito grande para esse papel aqui nesse nível. Então, por mais que ela venha perder aqui os 3, os 2,70, tem se mostrado um nível muito forte para ela. Tá? Então, por mais que tenhamos aí uma notícia negativa nos seus balanços ou na economia brasileira, eu acho muito difícil ela vir perder o nível dos 2,69. Mantendo balanço positivo como ela tem divulgado, é difícil, tá? É difícil. O que eu consigo ver é que ela continue aqui lateralizada, próximo à sua resistência majoritária dos 3,50. Quem sabe vindo buscar no máximo aqui um ponto de controle nos 3 reais. Fica aqui nesse processo consumindo aos poucos essa pressão vendedora aqui, até eventualmente consumir toda e vir buscar a casa dos 4 reais. Após ela chegar aqui à casa dos 4 reais, ela já mostra para os investidores que esse papel é bastante desejado. E o que o macaco faz, os outros também fazem. Aí mais investidores virão buscar o papel da PagSeguro, da PagMenos. É isso que eu consigo ver, tá? É isso que um gráfico me mostra. Mas enquanto ela não romper os 5,23, tá? Ela dificilmente virá buscar aqui esses níveis lá da época da aquisição, tá? Esses níveis aqui do topo desse gráfico, casa dos 8, dos 7,50, ela tem muito trabalho ainda para fazer. Muito, muito trabalho. Porque já está sendo difícil ela superar o nível aqui dos 4. Após ela superar os níveis dos 4, ela tem mais outra sombra de pressão vendedora aqui, entre os 4,50 e os 5,23. Enquanto ela não superar os 5,23, ela dificilmente vai voltar lá para casa dos 8. Tá? Mas após isso acontecer, você pode ver aqui ó, que nós não temos mais pressão vendedora entre os 5,23 até chegar lá nos 8. Então, quando ela superar os 5,23, ela vai simplesmente dar uma estilingada para cima. E vai buscar a próxima zona de pressão vendedora aqui de Smart Money aqui na casa dos 8, 8,90 e 50. Tá? Então, é isso que eu consigo ver para o curto prazo, curto e médio prazo para a PagSeguro. Aqui, os 8 já é mais para o longo prazo. Mas é sim possível, tá? É possível diante de tudo que nós temos visto aqui. Pressão compradora nessa zona. Tem pressão vendedora aqui? Tem, mas o preço tem se segurado muito bem. Então é esperado que ela continue aí nessa lateralização, no máximo buscando ali os 3 reais, voltando, retestando essa resistência mais uma vez, até eventualmente romper e chegar lá nos 4 reais no curto e médio prazo. Essa é a minha análise para a PagMenos. Espero que ela tenha sido aí esclarecedora para você que é investidor desse ativo. E sim, eu consigo ver dias bastante mais favoráveis e verdes no horizonte da PagMenos, contando que ela continue aí publicando balanços positivos de lucro. Muito obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Até!